Nação palmeirense, Palmeiras aí vai enfrentar o Cerro Porteño amanhã, né? Jogo esse decisivo, quando eu digo decisivo, porque vale a segunda rodada da Copa Libertadores, né? Valendo a liderança da competição. Tem informações importantes, né? Sobre Maurício, né? Sobre Paulinho. A expectativa do torcedor palmeirense é que o Palmeiras melhore seu desempenho, principalmente, né? E sem sombra de dúvida, joga um futebol mais vistoso, um futebol mais bonito, para que se candidate cada vez mais a títulos, né? Tem que ter muito torcedor palmeirense preocupado, mas eu digo que é apenas início de competições, não tem para que preocupação. E sem sombra de dúvida vai ser um grande jogo e o Palmeiras vai sair com uma bela vitória, né? E jogando um belo futebol. E tem novidades, né? Novidade para esse jogo. A gente espera que seja um jogo onde o torcedor palmeirense saia de campo feliz, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo da ESPN Brasil e a Placar TV, o link vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Quem vai fazer o show aqui, né? O Palmeiras quer fazer o show contra o Cerro Porteño, também é estreia em casa nessa Libertadores, depois de 2 jogos fora de casa, 2 vitórias, gols no finalzinho, resultados que dão aí confiança e tranquilidade para esse time do Palmeiras na sequência, mas tenta voltar a vencer em casa. São 2 jogos sem vitória aqui no Allianz Parque, contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro e a derrota para o Corinthians no primeiro jogo da final. Como vocês olham ali, tem o palco para o show do Gilberto Gil, por isso o Gol Norte estará interditado, capacidade aqui reduzida no Allianz Parque, no máximo 30 mil pessoas para empurrar o Palmeiras a tentar a segunda vitória e a liderança do grupo, porque o Cerro Porteño venceu o Bolívar na primeira rodada por 4-2. Palmeiras terá a novidade da volta do Richard Rios, tomou uma pancada no jogo contra o Sporting Cristal, ficou fora da partida em Recife contra o Sport, está de volta à equipe, já está treinando normalmente. E o torcedor palmeirense fica na expectativa para a volta do Paulinho, do Maurício, porque o Paulinho exatamente voltou a treinar, finalmente iniciou a transição física nessa semana. Isso não quer dizer que ele estará disponível para esse jogo de quarta-feira, nem para o final de semana. Essa é a expectativa do torcedor, que ele volte no final de semana, porque tem clássico contra o Palmeiras, mas o Palmeiras está tendo muita cautela com essa volta do Paulinho. Ele pode voltar só na segunda metade, a segunda quinzena de abril. Então, com muita cautela, mas o Paulinho aí está treinando logo. O técnico Abel Ferreira terá outras opções para montar a equipe, caso do Paulinho, do Maurício e até o Marcos Rocha, os 3 que já estão treinando com o grupo, mas ficam fora dessa partida contra o Cerro Porteño. Então, Palmeiras buscando a liderança do grupo com a vitória aqui em casa. Teremos aquele clima hostil por conta das ofensas racistas que aconteceu com o Luigi na partida da Libertadores Sub-20 entre Palmeiras e Cerro Porteño. A gente já viu, teve conversa, tá tudo bem, mas com certeza a torcida palmeirense vai ter uma antipatia a mais diante do time paraguaio depois desse fato. Cânio, tem algo para falar do Palmeiras hoje? O que você quer falar? Não, alguma coisa rápida. Não, existe uma expectativa de saber se o Paulinho vai ser relacionado amanhã ou não. Tem uma chance, tá treinando tático com jogadores, fez movimentação ontem junto amanhã com o Veiga, Palmeiras com o Piquerez. Palmeiras e Cerro Porteño. O jogo vai ser no Allianz. No Allianz Parque. Vai ser a primeira das 2 grandes batalhas dessa jogo primeira tenso, fase. Vai batalha ter que eu digo por causa do clima que se foi criado. Sim, total. Total. Um jogo perigosíssimo, principalmente para ir ao Paraguai. Aquele torcedor que, vou lá ver meu time fora de casa. Não vá. Evite esse jogo. Eu acho que não, pô. Evite esse jogo. Não. Evite esse jogo. Evite. Isso é muito medrosinho. Não é medrosinho. Medinho. A coisa vai ser maior do que os caras acham. Infelizmente é um grande se acontecer uma coisa desse tipo, é mais munição que você dá pro Palmeiras, pra todo mundo que tá querendo acabar com essas coisas, entendeu? Os caras vão ter que se comportar lá. Não tem que ter guerra, não tem que ter jogar rojão, bomba, tiro, entendeu? Capoeira, rabo de arraia, não tem que ter nada, tem que ter, acabou. Qualquer movimento pra consertar essa história. Ao contrário, eles querem a história da intimidação. Agora vem o Palmeiras bateu de frente, aqui, né? Vai ter torcida do Cerro Porteño. Vai ter aqui também. Amanhã você acha que vai ter alguma chance de confusão ou não? Não boto minha mão no fogo, não. Eu espero que não tenha.
E que policiamento dê segurança aos caras. Eu não boto uma mão no fogo. Não, eu entendo você, eu concordo com você. Eu acho que o risco há um risco. Mas eu acho que o policiamento devia estar, tem que estar atento a isso. Quanto tempo tem o vídeo? Desculpa, aqui tem 2 e pouquinho. Não, é que o vídeo do São Paulino tá na. Tem mais de 2 minutos. É que nós temos que fazer o Tá na Rede hoje, mas tudo bem. Vamos então acelerar que a gente mostra pro. Então tem essa possibilidade do Paulinho, que tá fazendo tático e, enfim, o Maurício provavelmente não. A possibilidade de ser relacionado. Jogar é difícil. Pro sábado já também. É demais também. Não. Também pro sábado tem possibilidade também do Maurício ser relacionado. O Rocha tá numa transição ainda. Ele relacionado, ele pode ficar Lembrando que sábado hospital, é Palmeiras ele pode e continuar Corinthians. na maca. Mas quando ele terminar, ele vai direto pro hospital, Bacana? Ele vai direto pra câmara bariátrica. Enfim, o Palmeiras tá assim, né? Eu acho exagero pedir pra ele entrar em campo. Não, aí também é demais. Até o fim do ano joga. Não. Paulinho até o final do ano. O Palmeiras já tá aí fazendo um chutinho aí no gol. Vamos ver os treinos do Palmeiras. Aí vê o treino aí, Flavinho. Analisa aí, vê o que você acha. Esse treino aí, por exemplo. Cara, olha, se você, o cara te marcar, você cai pra direita, que é pênalti. Exato. Foi o que o cara falou. Isso, o treinador. E aí, esse treino. Aí se o goleiro tá treinando pra sofrer pênalti, entendeu? O Palmeiras tá no desespero, vai pro ataque. O Marcos Rocha falou, 2 pênaltis. Vamos na raia. Quer ver? Quer ver? Olha lá, cruzamento. Caiu lá. Mão, você viu? Foi gol de mão. Pode fazer de mão, que não tem problema que ninguém vai marcar. Pode fazer com a mão. Esse aí é o Facundo. Tá. E esse treino, o que é? Esse aí, por exemplo, do Flamengo é diferente dos outros. No futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Eu não coloco o Palmeiras nessa prateleira. Palmeiras é a segunda prateleira. Que isso. Primeira prateleira é só o Flamengo. Pô, Paulinho, Vitor Roque, tudo bem que os caras precisam jogar. Rafael Veiga, Anderson Estevão até o meio do ano, até agora Felipe Anderson. Pascoal, me explica uma coisa, o Vitor Roque veio para ser o número 9 ou veio para ser marcador de zagueiro? Não, ele veio para ser o número 9, mas é que ele tem... eu vou falar de novo. O Palmeiras, quando joga com 3 zagueiros, diminui o número de jogadores no meio-campo. O Silas foi treinador e você jogou no meio-campo. Quando você perde o meio-campo, você obriga os atacantes a ter função diferente. Os atacantes voltam para a composição, eles voltam para compor o meio, marcam a saída de bola, correm atrás dos volantes adversários e quase nunca vão chegar. Mas eu pergunto, Caleri cansou de fazer isso sozinho lá. Mas o Vitor Roque não pode jogar como o Flaco Lopes lá no último jogador da linha. Se o treinador do Palmeiras pedir isso para ele, ele vai fazer. Eu só vejo o Vitor Roque correndo atrás de lateral, correndo atrás de zagueiro. Termina o jogo pelo lado. Mas é que para mim o Facundo Torres, né? Ainda para mim não está definida a função dele. Quando o Palmeiras tinha Scarpa e Veiga, ficava fácil para quem estava lá na frente. Hoje, tinha Scarpa e Veiga e tinha a velocidade do Rony, que era absurdo. O Rony marcar a zagueira é uma coisa, o Vitor Roque marcar a zagueira é outra coisa completamente diferente. O Palmeiras ontem termina com o Rafael Veiga de segundo volante e o Facundo Torres de meio armador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Sim, mas o centroavante. Mas aí ninguém cobra. O centroavante aberto pela direita, o jogador mais caro da história do Palmeiras. 25 milhões de euros. E aí, o Flaco Lopes como centroavante e o Estevão lá. Agora, tem um mérito aí também, né? O cara quis ganhar o jogo. Não, ele quis Fora de casa, o cara quis ganhar o jogo. Não, e a engrenagem também não acontece rápido, né, Pascoal? Não. Pô, a gente tinha Zé Rafael voando e Danilo voando. Scarpa voando e Veiga voando. Mas isso já faz um tempinho, né? Não, ainda mais, tô falando o melhor Palmeiras, né? Aquele melhor Palmeiras. Demorou para azeitar. Mas o Palmeiras hoje é um time que está sendo previsível. Os times adversários, quando enfrentam o Palmeiras, ele já entende a forma de pensar. Aí eu acho que o Abel precisa entender e provocar novas situações táticas. Você sabe quando o Veiga, onde joga o Veiga? Do lado direito, posicionadinho ali, recebe essa bola, toca a bola para a esquerda e chuta. Agora ele está puxando o Veiga como um segundo volante para tentar melhorar um pouco a saída de jogo. Só que você perde, porque até o Veiga chegar na área, ou o Veiga, porque o Veiga é de finalização. Não é o 10 de armação. Vai correr 60 metros. Ele vai correr, mas você concorda comigo que com o treinador que o Palmeiras tem e o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras obrigatoriamente tem que ser colocado na mesma prateleira do Flamengo, Pascoal? Sem sombra de dúvida, pessoal. Tá no mesmo patamar. Flamengo e Palmeiras estão na mesma prateleira. Palmeiras, inclusive, teve mais reforço esse ano. Claro, não se achou ainda, né? Muitas mudanças. Sem sombra de dúvida, eu não vejo o Flamengo muito à frente do Palmeiras, né? Do Palmeiras encontrar o time ideal, a forma de jogar, quando estrear todos os jogadores, vai ser difícil bater o Palmeiras, viu?
É um super treinador, Sim. e um super elenco. Mas o time não tem demonstrado isso. Mas uma hora vai ter que jogar. O time não joga. Mas é de trás pra frente a coisa. Marcos Rocha, que idade que tá? Gustavo Gomes machucando pra caramba. Murilo Cerqueira já não é mais o cara. Piquerez ficou fora quanto tempo? O Micael agora? Então, mas isso tudo... Vê quando tá o Piquerez, a gente falou aqui. Quando o Piquerez tá em campo, muda a zaga. Muda. Mas aí eu vou... O Marcos Rocha e o Mike mesmo mais velhinhos, eles são melhores do que a grande maioria. Giai já tá aí também, ainda não placou. Mas vamos colocar as identidades. Vamos colocar as identidades dos times. As características. O Flamengo, você olha o Flamengo, um time técnico. Sim. O que a torcida espera. Como foram os últimos anos do Palmeiras? Time brigador. É dinâmica, Qual era o elenco? Olha o elenco que ele tem nas mãos. O Abel nunca teve um elenco tão bom. Então, mas essa é a cobrança. E como é que... Se o Abel conquistou 10 campeonatos com o Palmeiras... 10 campeonatos. Nunca teve um elenco tão bom. Como é que esse elenco não tá conseguindo jogar, não brigar por tudo? Não fez um time, Plihal. O Paulinho ainda não jogou. Você olha o time do Flamengo, você sabe como o Flamengo joga. E sabe qual é a sabe desde que o Felipe Luiz assumiu. Você olha pro Flamengo, você sabe como é que tá lá. E se ele tiver variações, ele vai botar um sujeito com mais qualidade de passe na ponta, ou vai colocar um centroavante como o Pedro, que vai voltar, porque o Pedro o ataque ideal do Palmeiras, quem que seria? Como? O ataque ideal do Palmeiras. O Facundo foi contratado porque o Estevão vai embora. Então ele precisa de um homem. Pra mim é Paulinho e Vitor Roque lá dentro. Paulinho e Vitor Roque. Paulinho e Vitor Roque. Felipe Anderson e Veiga? Não, Felipe Anderson não chegou ainda. No meio campo, o Palmeiras precisa jogar Mas era essa a ideia. O Palmeiras tem que jogar com pelo menos 2 homens de marcação no meio campo. O Palmeiras não pode expor mais a zaga. Você acabou de explicar os motivos. O Palmeiras não pode expor mais a zaga. O Emi Martínez é muito bom jogador no passe para frente, mas ele não se achou ainda na marcação. Né? O Emi Martínez. Ele não se achou muito na marcação. Ele precisa... O Aníbal precisa voltar. O ano passado, o ponto forte do Palmeiras era o Aníbal. Mas o Aníbal, ano passado, jogou 60 e tantas partidas, quase 70 partidas. Ele jogava 38 na Argentina. Então, ele sentiu o impacto. Fez um trabalho de recuperação para voltar. Ele está voltando. Ontem entrou de novo. Então, se olha para o Flamengo está trazendo o Jorginho para jogar do lado do jogador que toma conta do meio campo. Vamos lá. Eu acho que o meio campo com... Eu não vou falar qualquer nome, hein? Não vou falar o melhor que eu acho, não. O que me vem à cabeça agora. Se você tiver um meio-campo com Emi Martínez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Veiga e Felipe Anderson, e um ataque com Paulinho e Vitor Roque, forte. Você não briga por tudo? Forte pra caramba. É um volante só, né? Quem? Depende de como você o Richard Rios não é volante? Não, o Richard Rios é 8. Richard Rios faz as duas. Volta a força que ele tem, ele faz as duas. Precisa ver como você vai armar o time. Aí você tem na direita o Marcos Rocha, na esquerda o Piquerez. Porra. Não, tudo bem. O time, se você botar esse time... O goleiro é o Everton. Você pensa, pra mim, o goleiro do Palmeiras, nesses gols que o Palmeiras pode ainda ter o Gustavo quando voltar, Gustavo e Murilo. Pô, timaço. Não, quando não tiver o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, que agora acharam o batedor de pênalti. Quem é melhor, o Flaco Lopes ou como opção de 9, tá? O reserva de 9. Ou o Juninho que está no Flamengo? O Juninho tem feito gol quase todo jogo. Então, o Juninho está chegando agora também. São jogadores ali cabeça a cabeça. Eu acho que o problema maior agora é que o questionamento que você pode fazer para o Abel é o seguinte: Abel, você teve elencos limitados, agora que você tem o filé mignon, como é que você vai fazer esse time jogar? Porque ele precisa tirar esse DNA também do Palmeiras jogar no erro adversário. Na segunda final contra o Corinthians... Na primeira final contra o Corinthians, o Palmeiras dentro de casa estava marcando individual porque não conseguia marcar a saída de bola do Corinthians. Aí você pega o Veiga para fazer marcação em cima do Ranieri. Aí o Ranieri, de forma inteligente, levava ele lá para o outro lado. Você pega o Romero marcando individual, o Piquerez marcando individual, o Romero leva para o outro lado. Quando o Palmeiras pega na bola, ele está cansado. Não é? O Palmeiras, com esses jogadores que tem, o Palmeiras tem que ter o controle do jogo. Toca a bola de um lado aqui, toca a bola do outro aqui. Agora nós vamos atacar. O problema é que você tirar... é exatamente a forma que o Abel monta os times. Né? Mas é isso que eu estou dizendo. Ontem ele reclamou no banco que o time estava tocando muita bola, que ele queria para frente. Então, só que aí você tem que tirar a verticalidade, né, pastor? Opa! Diria o do estacionamento lá, pastor? Pedrão. Fala. Verticalidade. 1 minuto e meio para acabar o programa. Você tem que ser bem vertical agora para chegar no gol rápido. Não, mas é isso. O Abel precisa entender
entender que os jogadores com essa qualidade nem sempre vão ficar sendo vertical o tempo todo. Vai ter um momento em que o Palmeiras tem que ficar com a bola nos pés, toca a bola, desgasta o time adversário, aí você aproveita. Agora, qual é a vantagem de você ter o Vitor Roque marcando o lateral? Você paga 25 milhões num centroavante que marca lateral e que nunca está na área para finalizar, que está cansado quando chega na área, que não tem raciocínio porque ele teve que fazer um pique de 80 metros, 60 metros, 70 metros para acompanhar um zagueiro ou um volante? Pois é, nação palmeirense, né? Palmeiras preparando aí para esse jogo contra o Cerro Porteño, mas também já avisando o jogo contra o Corinthians, né? Maurício já pode ser relacionado para esse jogo do Cerro, né? Mas infelizmente Paulinho ainda continua naquela saga, né? A data mais próxima dele voltar vai ser depois, pessoal, lá para o dia 15, né? Depois do jogo do Corinthians, né? É uma pena, né? Porque o torcedor palmeirense tá ansioso para ver a estreia de Paulinho, né? Jogador que chegou aí com status de grande jogador, né? Que pode ser um grande ídolo no Palmeiras, sem sombra de dúvida. Para mim, ele tem tudo para ser, né? Mas o que a gente espera aí do Palmeiras, não só espere de Paulinho, né? Eu acho que, como o pessoal da bancada aí mesmo falou, o Palmeiras hoje tem um grande elenco. Eu não compro essa ideia de Pascoal aí, que o Palmeiras está a anos-luz à frente o Flamengo está a anos-luz à frente do Palmeiras. Para mim, não. Para mim, a vantagem que o Flamengo tem é que iniciou uma temporada com todos os seus jogadores, né? Já o Palmeiras não, né? Tem jogador que nem estreou. Por aí você tire, né? Então a tendência é aos poucos, né? Com os jogos, Abel Ferreira encontrando a forma correta de jogar e os jogadores que ele vai da sua preferência, né? Podemos dizer assim, né? Vale ressaltar que para mim o elenco que o Palmeiras tem não pode dizer que hoje tem um time titular. Não. Podemos contar aí que com 20 jogadores, 21 jogadores que pode ser relacionado a qualquer momento para entrar em campo e dar seu melhor, né? Jogadores qualificados, né? Por isso que o Palmeiras fez investimento. Abel reclamava muito do elenco do Palmeiras, né? E o Palmeiras foi no mercado, fez 500 milhões de contratações, né? Então, subiu o nível do elenco, né? Subiu o patamar, podemos dizer assim, né? E agora Abel não pode chegar numa coletiva e dizer que não tem um centroavante, botar um zagueiro para jogar de centroavante, reclamar que não tem opções de meio campo, né? Isso aí ele não pode, né? Isso aí ele não pode. Eu acho que esse jogo aí do Cerro Porteño é um jogo importante. Precisa da vitória, né? Para já iniciar a competição com 2 vitórias e líder do campeonato, né? Líder da sua chave, né? Vale ressaltar que o Palmeiras venceu o seu jogo e o Cerro Porteño venceu o seu também, né? Para esse jogo, como eu falei, pode pintar Maurício, pessoal. Maurício foi o melhor jogador do Palmeiras durante o Campeonato Paulista. Crescente gigantesca, jogando muita bola. Não jogou junto de Vitor Roque, né? A expectativa do torcedor palmeirense é para isso, né? Ele venha fazer um bom jogo, né, com o Maurício, né? Se entrosar. É um jogador que logo quando chegou teve dificuldade, assim como também Vitor Roque está tendo para fazer seu primeiro gol. Quando ele veio do Internacional, passou um ano, né? A torcida cobrando bastante, cobrando. E esse ano despontou, né? Vem jogando seu melhor futebol, né? E é isso que a gente espera também de Paulinho, de Vitor Roque, né? A gente sabe quando tem jogadores qualificados ali, jogando um do lado do outro, a tendência é que o futebol caminhe mais rápido, né? E flui, né? Que consiga, né, desenvolver um bom futebol. É isso que o torcedor palmeirense está esperando para o jogo dessa quarta-feira, né? Um bom futebol apresentado pelo Palmeiras, né? Um futebol que o torcedor... O resultado é importante? O resultado é importante porque a vitória coloca o Palmeiras como primeiro colocado do seu grupo. Mas o torcedor está observando mais o que, pessoal? O desempenho da equipe, né? Como é que a equipe está jogando, como é que a equipe venceu, criou várias oportunidades de gol, porque você sabe quando tem um bom desempenho, você vai estar mais próximo da vitória, né? E que a Abel consiga dar um padrão de jogo definitivo para essa equipe, né? Mas a gente sabe que é difícil porque jogadores não estrearam, jogadores sempre mudando. Mas vamos torcer aí que tudo vai dar certo. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.